Qual é o quarto passo? A gente vai fazer a análise geral atinente ao tempo destinado a cada disciplina. Então, quando eu falo o tempo destinado, a gente vai precisar saber a gama, a quantidade de conteúdos de cada disciplina para que a gente consiga entender. Então, apenas a título de exemplo, tá? Apenas a título de exemplo. Imagine, tá? Só para facilitar esse cálculo, que português demande uma quantidade, neste período apenas da pandemia, imagine que a gente está falando de um tempo pré-determinado, que é o tempo de suspensão de aulas presenciais, e você vai precisar desenvolver isso. A gente colocou lá um tempo de aula, imagine que a gente coloque 8 horas para estudar português, imagine que a gente tenha, no caso de direito administrativo, a gente tenha mais 8 horas, imagine que no caso de raciocínio lógico-matemático, a gente tenha 5 horas, imagine que no caso de informática, a gente tenha mais 5 horas, e no caso em específico de, apenas para que a gente possa traçar uma base, no caso de direito constitucional, a gente tenha mais 5 horas a desenvolver. Alan, então nós temos quantas horas? Nós temos 8, com mais 8, 16. 16 com mais 15, nós temos, imagine, um total de 31 horas para desenvolver um conteúdo pré-determinado, ou um grupo de conteúdos. Ora, Alan, essas 31 horas eu vou fazer em quanto tempo? Bom, lembre-se que o primeiro passo foi exatamente a definição da sua rotina. Lá na definição da sua rotina, imagine que a título de exemplo, então na rotina, eu tenha fixado uma linha de 3 horas diárias. Então, apenas pensando em um cenário de aulas de teoria, sem exercícios, imagine que eu tenha 31 horas. Alan, e se eu precisar colocar também a parte de questões, eu aconselho que, no mínimo, você destine metade do tempo que você destinou para a teoria. Então, se você tem 31 horas, você teria pelo menos 15 horas e meia destinadas aí para a parte de exercícios, tá certo? Se a gente for arredondar, aproximadamente 45 horas. Então, 45 horas com 3 horas diárias, você teria necessidade de 15 dias para vencer este núcleo de conteúdos. Então, esta é a base que aqui a gente está falando. Se a gente implementar revisões diárias, isso aumenta um pouco mais esse tempo, tá certo?